Fala galera que assiste o canal Roger Entre Amigos, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, com uma mega presença aqui do meu lado, meu amigo, um grande ator, uma carreira vasta, entendeu? Já fez novela, já fez até filme, meu. Então, Renan Monteiro, é um prazer, cara, estar aqui do teu lado, para poder fazer uma pequena entrevista, né? Para vocês assistirem aí e conhecerem um pouco desse grande homem aqui que está do meu lado. Pô, o prazer é todo meu, queria agradecer o convite e o carinho. É isso. É sempre um privilégio poder falar entre amigos, com o público que acompanha a gente, né? Então aqui uma boa oportunidade para vocês ouvirem um papo muito legal entre amigos. É, entre amigos, é isso aí. Então, para começar assim, desde novo, esse lance do teatro que você leva até agora, né? É uma coisa que você ama, com certeza você ama. Pois é, cara, na verdade teatro é um caminho sem volta, né? Você vê a luz no fim do túnel e você vai. Eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade no grupo Nós do Morro, que é lá na comunidade do Vidigal. E desde então nunca mais parei, né? Sempre fiz teatro a vida inteira. E o teatro me levou para o cinema, para a televisão, me formou como professor, como artista, como homem. E sigo adiante, como eu falei, né? É um caminho sem volta. Então, tô indo imerso na arte. E, inclusive, ele acabou de também fazer um personagem na novela Novo Mundo, né? Que acabou há pouco tempo, né? Ele fez o Matias, junto com a do Moraes, né? Que é a mãe deles de coração, né? Uma grande atriz também. Mas aí fala de você, cara. Como é que foi fazer esse personagem? Foi desafiador pra você? Cara, foi bem desafiador, né? Na verdade, toda a minha formação assim, de ator sempre foi um desafio, né? Tipo, no teatro eu fazia uns personagens bem complexos, né? Os trágicos, tipo o Édipo Rei, o próprio Jazão do Gota d'Água, personagens de Shakespeare como Proteu, Hamlet. E o Matias, ele tinha um arco, né? Na trajetória dele, na trama, que ele era um arco trágico, um herói. O Matias era um filho bastardo, né? Um escravo, filho de uma escrava que foi violentada pelo patrão fazendeiro, coisa muito comum naquela época. Essa coisa triste, né? É vergonhoso a gente falar que no nosso país, no Brasil, o último no mundo inteiro a abolir a escravatura. Então, o Matias era um personagem que por si só já carregava todo esse peso, né? Todo esse arco dramático. Então, ele era filho da escrava da casa, quem fazia era minha mãe, a do Moraes, e o personagem Sebastião, que era o Roberto Cordovani, um grande ator que mora em Portugal, fazia o fazendeiro que violentou a escrava. E fruto disso nasce o Matias, sem pai, e ele foi criado achando que o pai era um escravo, que de repente tivesse ido para outro lugar, ou de repente tivesse sido assassinado, como acontecia muito na época da escravidão. E aí o Matias, ele acabava repetindo o comportamento do seu senhor, né? Então ele acabava sendo um capitão do mato, ele caçava os escravos junto com o fazendeiro, o seu patrão. E louco, porque ele era negro e ele não se assumia como negro, né? Ele não via os outros escravos como um irmão, como um próximo seu. Então ele dava chibatada, dava porrada. Ele repetia o comportamento do senhor. E isso era muito comum na época. Os escravos que tinham ali a sua alforria acabavam virando traficantes de escravo, ou capitão do mato, enfim. E aí o Matias, ele se apaixona por uma branca, que é a filha do Sebastião, que ele acompanhava na igreja, então, e ela tratava ele por igual. E é o primeiro contato que ele tem com uma branca, afetivamente, que ele está com ela, que ele leva a missa, busca no convento, vai não sei o quê. E aí todo esse trabalho que eu fiz dele de construção, que eu comecei com uma coisa bruta, animalizada, depois eu fui humanizando, né? Que o personagem ele tem que ser o mais próximo do humano possível. Toda manifestação artística, qualquer personagem, ele é baseado nas emoções humanas. Então não adianta eu querer fazer um personagem que ele vai manifestar do que eu vivi, das minhas emoções. E aí ele começa a ficar humano e ele descobre que a Cecília é sua irmã. Meu amigo. Porque ela é filha do Sebastião, né? Então, a partir disso, ele descobre que o cara que o criou como escravo é pai dele. Então, por que não me assume? Por que minha mãe não contou? E aí ele começa a ter uma mudança no arco da novela, que ele deixa de ser esse cara bruto e começa a pensar mais no que faz. Então, ele começa a reconhecer os escravos como irmãos, conhece uma outra escrava, na qual ele casa no final da novela. Teve um casamento negro na novela das 6, que foi sensacional, com todo o ritual de candomblé, com Oxalá, sabe? Foi muito legal. Então, um personagem que foi um presente e que foi mais um divisor de águas na minha carreira, assim. No teatro, eu tenho bons trabalhos que dividiram, né? E na televisão, eu posso dizer que o Matias foi um divisor de água nesse sentido, onde eu pude ter um personagem com esse arco
poder mostrar um pouco do meu trabalho, né? Do meu diapasão, da minha capacidade de me emocionar, de fazer sorrir, de criar uma empatia com o público aqui, outra lá, e foi muito bacana. Graças a Deus deu super certo e estamos aí agora com novos desafios, né? Um dia de cada vez, é o presente. Legal. Inclusive, né, falando em TV, ele agora vai fazer um protagonista em uma novela da Globo. É. A cara da preocupação. Você pode falar? O que você pode falar Não, já? posso assim, pra falar gente? que, cara, é um desafio muito legal, né? Como eu disse, que cada trabalho é um desafio, então agora mais um desafio. É um projeto super bonito, chamado Selvagem da Ópera. Fala do século XIX. Mais uma vez esse tema vergonhoso da escravidão acontece. E a novela vai contar a história da vida do maestro Carlos Gomes, brasileiro, negro e esquecido por muitos. E o legal fazer esse resgate dessa nossa cultura, né? Que durante muito tempo o negro só era reconhecido como servo, né? Como escravo. Verdade. E a gente tem excelentes artistas negros, advogados, poetas, cidadão, né? E é muito legal a gente poder mostrar o outro lado da história, né? Verdade. De também. de um ser humano que foi escravizado, né? Isso é muito triste, para que as pessoas arrecadassem dinheiro com o trabalho humano, né? Então a novela fala um pouco disso e o Carlos Gomes, que é o nosso personagem principal, que é o grande maestro, a gente não vai contar a história do maestro, né? É o maestro, mas é um ser humano, fruto desse país, da mistura do branco com o índio, com o negro, e que se torna o Carlos Gomes, o primeiro brasileiro a ser conhecido e compor na La Scala de Milão. Simplesmente o templo da ópera do mundo. Então, posso dizer que estou estudando muito, né? Imagino. Muito, imerso, muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação, para mais uma vez dar o melhor para vocês, telespectadores, porque sem vocês esse jogo não acontece, né? Pois é. E surpresas, elenco super bacana, texto maravilhoso da Maria Adelaide Amaral, direção incrível da nossa mestra Denise Sarraceni, junto com o Thiago Titerotti e Joaquim Carneiro. Uma equipe maravilhosa, a Rede Globo vai arrebentar, de verdade, assim, um tema muito bem escolhido, sabe, muito sensível. Eu achei bom também, só pelo que você falou eu já me interessei. Cara, gostei, de verdade, verdade, assim, é muito legal. Porque eu não conheço, assim, muito do Carlos Gomes. E é uma boa oportunidade. Isso é legal porque, gente... assim, muita gente não conhece, velho. Inclusive a Maria Adelaide, quando foi no Bial, ela falou um pouco sobre isso. Ela falou que é uma história que, se você perguntar, as pessoas não conhecem. Por exemplo, o Carlos Gomes, ele toca nas rádios todos os dias, quando tem a Voz do Brasil. Pam, pam, parará. Só que ninguém sabe que era dele. Aquilo ali é uma protofonia da ópera ao Guarani, que é onde ele se consagra na La Scala de Milão. Então aí, para quem quer conhecer um pouco da cultura, né? Tá aí uma grande oportunidade de ver essa novela também. O Selvagem da Ópera. Selvagem da Ópera. O nome é bom, né? O nome é bom, né? Selvagem. É porque o brasileiro na Europa era muito visto como selvagem, né? Naquela época. E hoje, por incrível que pareça, o Brasil chegou lá fora, mas o que chega muito é o futebol, o carnaval, né? A música quebrou barreiras, a bossa nova. Mas o brasileiro, durante muito tempo, era visto como o selvagem, né? O nativo, o índio e tal. E a gente é muito mais do que isso, né? A gente é muito mais do que um futebol, do que uma bunda no carnaval, do que... O Brasil é um país rico em cultura, né? Rico em adversidade, então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas, né? Por isso, salve os artistas que têm essa sensibilidade de botar um foco de luz naquela questão, né? Mais ou menos isso. Então, para finalizar, cara, eu sei que você foi fazer o teatro na Inglaterra. Pois é, caramba. Então, não é pouca coisa não, e na Inglaterra. Eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa experiência aí. Pois é, cara, então, mais uma vez quebrando preconceitos, né? O Grupo Nós do Morro, durante muito tempo, ficou conhecido como o grupo de teatro da favela, né? E a gente brigava para poder mostrar que o que diferenciava a gente da outra galera era o poder aquisitivo. Sim. Mas nós fazíamos teatro de igual para igual. E aí, uma das nossas mestras, que já faleceu, Cicely Berry, que Deus a tenha, que era diretora de voz da Royal Shakespeare Company, que trabalhava simplesmente com Tom Hanks, Robbie Williams, Judi Dench, Ellen Hunt, uma galera assim super bacana do cinema de Hollywood, que ela trabalhava a voz dos atores, né? E ela veio ao Brasil para fazer um intercâmbio e o produtor dela, que estava junto,
ela perguntou se ele conhecia algum grupo de teatro, uma coisa mais povão, assim, e ele conhecia Nós do Morro, falou, cara, vou te levar num lugar. Só que assim, numa comunidade, ela, vambora, uma senhorinha. Então ela subiu, né, os becos e vielas do Vidigal. Meu Deus. E quando ela chegou lá no meio do morro, a gente praticamente, né, num buraco fazendo teatro, que era o famoso castelinho do Nós do Morro, ela ficou assim, gente, quem é esse povo com essa força, né? No meio dessa miséria, dessa fome, dessa desigualdade, fazendo teatro. E ela ficou encantada e falou, cara, toda vez que eu voltar ao Brasil, eu quero ir lá no Nós do Morro. Então essa parceria foi se estendendo e ela acompanhou todo o nosso trabalho, né, de profissional, de espetáculo, até que surgiu um evento chamado The Complete Works, que era a obra completa de Shakespeare. Sim. E a única companhia brasileira a ir para a Inglaterra foi o Nós do Morro. Só duas foram, o Grupo Galpão de Minas e o Nós do Morro do Rio de Janeiro. Nós fomos fazer os Dois Cavaleiros de Verona. Eu tinha 18 anos e meu primeiro protagonista no teatro, que era o Proteu. Então tinha eu, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Merecila de Paula, Pedro Caetano, direção do Guti Fraga, Fátima Domingues e Miwaya Nagzawa, texto do William Shakespeare, Os Dois Cavaleiros de Verona. E a gente musicou o espetáculo, porque o Shakespeare não escrevia musical, são textos com muitos diálogos, pouca ação, então a gente botou um pouco de Brasil. Eram 5 atos, na mudança de um ato para o outro, como a gente sempre foi muito musical, a gente colocou os ritmos de música, então tinha um funk, tinha um samba, né, os prólogos eram cantados e musicados, e tudo ao vivo, porque a gente desde moleque, como eu te falei, eu comecei a fazer teatro com 7 anos, então eu fazia teatro, circo, capoeira, dança, sapateado, percussão, então se você me der um triângulo, eu vou tocar um surdo, um violão, agora com o Selvagem da Ópera, estudando piano também, então eu vou só agregando conhecimentos. Isso é que é legal do trabalho do ator, né? Com cada trabalho, cada personagem, você aprende coisas, você reflete sobre determinada questão e você evolui como ser humano e dá isso para a sociedade. É esse que é o teatro, é para o povo, né? E aí a experiência da Inglaterra foi maravilhosa, cara. A minha primeira viagem de avião, primeira vez que eu fui para um outro lugar, né? Para a Europa, para a Inglaterra, não falava nada de inglês e foi, assim, muito interessante, cara, muito importante na minha formação, assim, como artista e como ser humano. Nossa, já chegou arrasando, né? De protagonista numa peça. Mais ou menos. Não, foi bom. Não, foi ótimo, né? Foi ótimo. É porque essa coisa do protagonista, eu entendo a responsabilidade, mas eu levo muito a sério como qualquer trabalho, sabe? Eu acho que o ator, ele é um operário da arte. Né? E o protagonista eu vou fazer com o mesmo afinco e dedicação como o meu primeiro personagem, que era entrar em cena, de repente dar um buquê de flores ou falar oi, boa tarde. Né? Acho que a dedicação tem que ser a mesma. É isso, levar para o povo, né? O seu melhor, é isso. Esse é o melhor, eu acho que é gratificante, né? Sempre como se fosse a primeira vez, o jogo nunca tá ganho, né? É jogar, vamos trocar. Isso aí. Mas é isso aí. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, da vidinha desse cara aqui e do nosso canal, né? Segue a gente aí no Instagram. Segue aí. Qual o Instagram de Renan vocês? Monteiro. O nosso é Roger Entre Amigos. Roger Entre Amigos e eu, Renan.Monteiro, nas redes sociais. É isso aí. Vai estar aparecendo aí embaixo, entendeu? E ano que vem, quando estrear a novela, fica ligadinho que vai ser muito bom, eu tenho certeza, né? Fica de olho nele. E quando terminar a novela, a gente vai fazer uma nova entrevista com ele. Para ele dizer como é que foi. Se você aceitar, óbvio. Não, já tá aceito o convite. Então tá ótimo. Acho que eu vou estar mega cansado. Com certeza. Mas feliz, né? Vai ser aí uma missão assim. Vai ser uma longa. Super série. Exatamente. Né? Uma de super 4 série. meses, mais ou menos? Isso aí. Isso é muito legal de você falar, super série, né? Porque a super série é diferente, porque são mais capítulos, né? É como se fosse a metade de uma novela. Sim. Então, muito legal. Mas é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela sua atenção, cara, por ter encontrado com a gente aqui. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí já vai deixando o seu joinha, tá bom? Clica lá no sininho para receber todas as notificações e até semana que vem. Valeu! Valeu, galera. Obrigado pela paciência e atenção. Tamo junto. 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up.